Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Naomi Totuzzi, da disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de estatura baixa, do cabelo enrolado, cor castanho escuro, altura mais ou menos do ombro. Meus olhos são castanhos escuros, estou vestindo uma blusa branca com a logo do IFRO, uma calça preta e uma sandália de salto preta. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com pontos interligados na cor cinza e à minha esquerda tenho os dizeres EAD mudando realidades na cor verde em caixa alta. O meu sinal na comunidade surda é este e nós vamos iniciar a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos estudar razão, proporção e grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Os objetivos da aula de hoje será compreender e aplicar os conceitos de razão e proporção no contexto comercial, identificar grandezas proporcionais em venda, estoque, precificação e produtividade e resolver problemas do dia a dia em lojas e empresas. Então, o que seria razão? Alguns de vocês já conhecem alguns tipos de razão que nós temos no nosso dia a dia, né? A razão em si é quando nós fazemos a comparação entre duas unidades. Então, quando a gente tem uma comparação de preços, quando a gente tem a comparação, por exemplo, da velocidade, a gente tem a comparação de quilômetros e hora. Esses tipos de comparação a gente categoriza como razão, né? E como nós iremos fazer essa comparação? Aqui temos no nosso primeiro exemplo um produto A custando R$40 e o produto B custando R$20. Então, como eu irei fazer a comparação desses dois produtos? Eu vou colocá-los dentro de uma fração. Então, a razão, o modelo de comparação de razão, a gente coloca dentro de uma fração e analisa como é essa razão, qual o valor dessa razão. Então, temos aqui em cima, no numerador, o valor do produto A e embaixo, no denominador, o valor do produto B. E aí nós conseguimos fazer essa comparação. Se nós quisermos, nós podemos até simplificar essa razão e verificar que o valor do produto A custa o dobro do valor do produto B. Então, nós temos essa comparação. O produto A custa o dobro do produto B, ou posso também comparar ao contrário. O produto B custa a metade do produto A. No segundo exemplo, temos aqui razão de lucro, né? Quando nós vamos fazer a comparação do nosso lucro bruto pelo custo do produto. Então, no numerador, nós colocamos o lucro bruto e o custo do produto. Por exemplo, se eu estiver tendo um lucro bruto de R$100 e o meu produto custa R$50, a gente vai ter aí uma razão de lucro sendo o dobro. O meu lucro está sendo o dobro do custo do meu produto. Dentro de razão, nós seguimos para a próxima categoria, que seria proporção, né? Quando nós temos uma proporção, a razão nós comparamos duas quantidades. Na proporção, nós vamos comparar duas razões. Então, a gente vai ter duas razões que serão comparadas e aí nós iremos fazer a análise dessa proporção. Então, temos aqui, proporção é a igualdade entre duas razões. Se duas razões são equivalentes, nós dizemos que formamos uma proporção. E aí, matematicamente, na forma genérica, nós vamos ter aqui uma razão A sobre B sendo igual à razão C sobre D. Quando nós temos essa igualdade, significa que nós temos uma proporção. Por exemplo, nós temos a razão aqui 50 sobre 100, tá? E a outra razão 75 sobre 150. E aí nós verificamos que aqui temos uma igualdade, ou seja, o numerador é a metade do denominador, assim como na nossa segunda razão, o numerador é a metade do denominador, né? Para nós visualizarmos melhor essa situação, nós podemos fazer a seguinte comparação. Nós temos aqui, digamos que uma pizza que vai ser,
dividida pela metade e outra pizza que vai ser dividida em 4 partes, tá? Imaginemos o seguinte, que nós temos 2 pessoas que vão fazer o consumo dessa pizza. Esse pedaço aqui foi consumido pela pessoa A e esse pedaço aqui foi consumido pela pessoa B, tá? Em outra pizza que foi dividida em 4 partes, nós podemos, por exemplo, dizer que esses 2 pedaços aqui foram consumidos pela pessoa A e esses outros 2 pedaços aqui foram consumidos pela pessoa B. E aí nós conseguimos verificar que, apesar das pizzas estarem divididas em partes diferentes, as pessoas, no fim, acabaram consumindo a mesma quantidade de pizza. Então, essa questão que nós temos de proporcionalidade. Apesar de nós estarmos lidando com valores diferentes, nós estamos, no fim, tendo a mesma quantidade para cada pessoa. Então, voltando para o slide, dentro de proporção também, nós temos uma propriedade em que, se temos 2 razões iguais, ou seja, uma proporção da forma A sobre B igual a C sobre D, né, como vimos, então essa igualdade é verdadeira se e somente se o produto do meio pelos extremos for igual. Se eu pegar o meu A, multiplicar por D, e pegar o meu C e multiplicar por B, se essas 2 multiplicações, se esses 2 produtos forem iguais, significa que eu tenho uma proporção. As minhas razões são proporcionais. Nós podemos ter aqui, por exemplo, para identificar para vocês, 2 grandezas em que o numerador seja o dobro do denominador. Então, nós temos aqui 2 sobre 1 e 4 sobre 2. Então, temos aqui no numerador, na primeira razão, o numerador sendo 2 sobre 1, em que o numerador é o dobro do denominador, e na outra, 4 sobre 2. Como eu vou saber se essas 2 razões são proporcionais? Basta eu identificar pela propriedade da proporção. Eu vou pegar os 2 extremos e multiplicá-los, e verificar se quando eu faço o mesmo com o outro extremo, vai dar igual. Então, nós temos aqui 2 vezes 2 igual... Deixa eu tentar aqui. Voltando lá para o exemplo que nós tínhamos, 2 razões, 2 sobre 1 igual a 4 sobre 2, né? Vamos verificar se essas 2 razões são proporcionais ou não, né? Então, pela propriedade fundamental, nós vamos ter que multiplicar os extremos para verificar se eles são proporcionais. Então, vamos ter aqui 2 vezes 2 igual a 4 vezes 1, tá? Multiplicando 2 vezes 2, nós temos 4. E 4 vezes 1 nós temos 4 também. Ou seja, nós conseguimos verificar que realmente essas 2 razões são proporcionais. Elas seguem a mesma proporção, elas seguem a mesma regra. Uma sendo o numerador sendo o dobro do denominador, né? Quando nós fizemos a multiplicação dos extremos, pegamos o numerador da primeira razão multiplicando pelo denominador da segunda razão, verificamos que era igual a multiplicação do denominador da primeira razão multiplicado pelo numerador da segunda razão. Assim, verificando que essas 2 razões são realmente proporcionais, ok? Voltando para o slide, no nosso último conteúdo de hoje, nós vamos ver o que são grandezas, né? Grandeza é tudo que nós podemos medir ou comparar. Alguns exemplos de grandeza que nós temos é tempo, quantidade, preço, lucro, faturamento, número de clientes e assim por diante. Então, tudo que nós podemos aplicar uma contagem, aplicar uma quantidade, nós chamamos de grandeza. E essas grandezas, lógico, têm suas unidades de medida, também os seus símbolos que representam a sua unidade. Como, por exemplo, temos aqui no nosso quadro, o comprimento, uma grandeza que é medida em metro, também medida em outras unidades de medida, né? E o símbolo de metro aqui, por exemplo, é M.
grandeza de massa, uma unidade de medida de massa, quilograma, símbolo da unidade, kg. E assim por diante. Lembrando que cada grandeza vai ter várias unidades de medida, né? O tempo a gente mede em hora, em segundo, em minuto. Como vimos, o comprimento, metro, quilômetro, quilômetro. Então, cada grandeza tem a sua unidade de medida e várias unidades de medida atreladas a essa grandeza, né? E não só essas grandezas que nós temos matematicamente, né? Nós também podemos atrelar, como está no exemplo, a gente tem número de clientes, pode ser número de funcionários, número de impressoras, e tudo isso são grandezas que a gente consegue aplicar uma quantidade, tá? Então, tudo que a gente consegue aplicar uma quantidade, nós chamamos de grandeza. E essa categoria de grandeza, nós vamos ter se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Nós podemos atrelar a proporcionalidade. Então, a gente vai ter duas medidas e eu vou ver se elas têm proporção. E se elas tiverem proporção, nós vamos ter as duas categorias, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tá? Vamos ver aqui grandezas diretamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também irá aumentar, na mesma proporção. Ou seja, se uma cresce o dobro, a outra também irá crescer o dobro. Por exemplo, quantidade vendida por faturamento. Então, tenho essas duas grandezas, quantidade vendida e o faturamento. Então, se a gente for parar para analisar no mundo real, quanto mais eu vendo, mais faturamento eu tenho. Então, quanto mais eu vendo, maior o meu faturamento, independente da quantidade. Se eu vendi o dobro, o triplo, eu não estou atrelando, questão de diretamente ou inversamente proporcional, não estou atrelando a valores, mas sim ao crescimento, se elas crescem juntas ou se elas decrescem juntas, tá? Outro exemplo aqui, tempo trabalhado versus custo de mão de obra. Quanto mais horas eu trabalho, maior o custo da minha mão de obra. Isso acontece ao contrário também. Quanto menos horas eu trabalho, se eu trabalhar menos horas, o meu custo também vai decrescer, na mesma proporcionalidade. Se eu trabalhar o dobro, eu ganho o dobro. Se eu trabalhar pela metade, eu ganho a metade. Então, quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais, nós estamos atrelando a isso. A gente cresce. Se uma grandeza cresce, a outra cresce na mesma medida. Se uma outra grandeza decresce, a outra decresce na mesma medida, ok? Grandezas inversamente proporcionais, né? Ao contrário da grandeza diretamente proporcional, se uma cresce, a outra vai decrescer. Se a outra decresce, a outra vai crescer. Então, vamos ver aqui no slide. Quando uma aumenta, a outra diminui, mantendo o equilíbrio. Mas uma aumentando e a outra diminuindo na mesma proporcionalidade. Se uma aumenta, por exemplo, sendo o dobro, a outra vai diminuir pela metade. Então, elas vão crescer, uma vai crescer e outra diminuir, mas seguindo a mesma proporcionalidade, porque nós estamos falando aqui de grandezas proporcionais, tá? Elas seguem uma regra, seguem uma proporção. Por exemplo, número de funcionários versus o tempo de execução de tarefas. Vamos pensar, eu estou fazendo uma obra na minha casa e eu contratei um funcionário para fazer a obra dessa minha casa. Tá? E aí, o que nós podemos fazer, raciocinar aqui? Se eu tenho um funcionário trabalhando nessa obra da minha casa e ele termina, por exemplo, ele me disse que ele vai terminar essa obra em uma semana. Ok. Se eu colocar outra pessoa para trabalhar junto com ele, vocês concordam comigo que eles dois vão terminar mais rápido? Né? Então, a gente consegue fazer essa verificação. Quando eu estou falando de quantidade de funcionários e tempo de serviço, quanto mais funcionários eu tiver, mais rápido eles vão terminar o serviço. Menor o tempo de serviço, ok? Então, à medida que uma cresce, a outra decresce. Lembrando que nós, quando estamos tratando de grandezas, quando estamos tratando da questão matemática, nós não estamos lidando com questões, por exemplo, mas o funcionário vai conversar, mas isso vai acontecer. Não, nós estamos tratando somente com o quantitativo que nos foi dado,
Então, se aquele funcionário termina em um tempo, nós vamos lidar com a utopia, digamos assim, de que o outro funcionário também faz o mesmo tempo. Então, eles seguem a mesma proporção, ok? No segundo exemplo que temos aqui, desconto aplicado versus lucro unitário. Ou seja, quanto maior o desconto que eu der no meu produto, menor vai ser o meu lucro por unidade. Então, de grandezas inversamente proporcionais, nós temos essa questão. Nossa aula por hoje é essa. Eu espero que vocês aproveitem a aula de hoje, porque será muito importante para o desenvolvimento da nossa segunda unidade, que será a regra de 3 simples. Espero que vocês tenham um bom estudo e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.